Bruxelas pode parecer só mais uma cidade europeia, até você provar a primeira mordida. Em poucos minutos caminhando por aqui, você percebe que essa cidade foi feita para te dar fome e resistir é praticamente impossível. Waffles cobertos com caldas e sorvetes, batatas fritas douradas e crocantes, chocolates que simplesmente derretem na boca e cervejas com séculos de história em cada gole. Cada esquina é uma tentação diferente, mas afinal, o que faz de Bruxelas ser tão viciante assim? Vem com a gente descobrir por que essa cidade conquista qualquer um pelo paladar. Ah, não esquece de deixar seu like, compartilhar com aquele amigo que não perde um rolê gastronômico e se inscreve no canal para não perder as próximas viagens, porque essa vai abrir o seu apetite. Essa cidade aqui, ela tem cheiro de chocolate e batata frita. Para um cara que é um gordinho, eu posso afirmar que é um dos cheiros que eu mais gosto na vida. Então, dica boa. Ali embaixo tá dizendo que é uma notícia falsa. Não sei, fica aí o imaginário. Possibilities. Galera, então a gente chegou aqui nesse mercado. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui em Bruxelas é ir no mercado para aproveitar, já comprar uma água, ver o que tem ali de comida também, porque os restaurantes aqui são bem caros, então se a gente tiver algumas coisinhas para beliscar melhor. E aí a gente vai mostrar algumas imagens, alguns preços, algumas coisas do que tem ali dentro para vocês. Esse mercado se chama Proxy e ele é um dos que são mais baratos aqui em Bruxelas. Até a água é cara. Pegamos então um sanduichinho. É presunto com queijo, é uma massazinha. E vou provar agora para ver se é bom. É só para tirar assim A fome. a fome. Tá aprovado? Tem gosto de quem? De presunto. E tá gostoso? De 0 a 10, qual é a nota? Só aqui. 7 é uma nota boa. É uma massa muito boa, mas uns 7 ou 8 no máximo, que a gente não pode se iludir. Eu tô falando de boca cheia, desculpa. Cara, é bom. Galera, uma das coisas que eu mais fico surpreso aqui é isso aqui, ó. Mostrar pra vocês. Aqui é a casa do waffle, o que tem de cheiro de chocolate essa cidade. Bruxelas ganhou fama pelos seus waffles, leves, crocantes por fora e macios por dentro. Eles surgiram ainda na Idade Média e eram feitos de massa simples, assados entre placas de ferro aquecidas, um método rápido e fácil, muito usado em celebrações religiosas. E o mais curioso, na Bélgica, muita gente come esse doce de forma simples, nada daqueles exageros cheios de coberturas turísticas que a gente vê por aí. É chocolate, é cheiro de batata frita, é um cheiro maravilhoso. Eu vou dizer assim pra vocês que eu tô, ó, aqui querendo aparecer, ó, ela quer falar. Não, quero só explicar que por mais que sejam dois cheiros totalmente diferentes de batata frita e de waffle, os dois juntos, por incrível que pareça, é um cheiro muito bom. Como eu mostrei pra vocês, tem ali o chocolate e se você dá 5, 6 passos aqui, você vai chegar nesse lugar aqui, ó, que, olha só, é conhecido aqui Bruxelas por causa desses cones de batata. Dizem que é a melhor do mundo. A gente não provou ainda, mas vai provar. E aqui as batatas, ó. Olha só. E a galera fica ali tem os toppings. E aqui, ó, a galera fazendo direto, ó. E antes que os franceses reclamem, existe uma guerra sobre a origem da batata frita. Alguns dizem que foi na França, outros dizem que foi aqui na Bélgica. Pelo jeito, as pessoas aqui da Bélgica acreditam realmente que eles inventaram a batata frita. A história diz que, no século XVII, pessoas da região fritavam pequenos peixes. Quando o rio congelava, no inverno, começaram a fritar batatas no lugar. E assim nasceram as fritas. E é claro que provamos tanto os waffles quanto as batatas fritas e amamos, principalmente o Anderson. Só faltou uma coisa, né? O famoso acompanhamento. E não dá para falar de cervejas em Bruxelas sem citar o icônico Delirium Café, um verdadeiro paraíso escondido no centro da cidade que vale muito a pena conhecer. O lugar funciona em um porão do século XVIII, cheio de salas e corredores que parece um labirinto. E o seu logo, o famoso elefante rosa, vem da cerveja Delirium Tremens, que virou o mascote do bar e está por toda parte. Cara, que lugar foda.
Cheers! Saúde! Bom, uma das coisas que eu queria falar aqui, primeiro, que esse bar aqui é sensacional. Ele tem 3 andares, ele tem mais de 1000 rótulos de cerveja. Eu tô falando isso porque é coisa da minha cabeça, eu não sei se é 100% certo. Eu sei que ele entrou pro Guinness World como o maior rótulos do mundo e é uma das melhores cervejarias do mundo, se não a melhor. E a gente está experimentando 2. Aqui é uma White Beer e aqui uma Pilsen normal. Mas assim, a cerveja é muito boa e o ambiente aqui é espetacular. O clima é gostoso, olha. Realmente eu pensava que era um pega turista, até falei com a Amanda, mas é um lugar que tem que vir conhecer. Nem que seja para tomar uma cerveja. As cervejas não são baratas, mas vale a pena. Bom, então a gente acabou de sair aqui da Delirium, da cervejaria mais famosa do mundo, um dos melhores, se não a mais conhecida do mundo, e eu tenho que falar uma coisa. Eles têm 2000 rótulos de cerveja. Não sei se isso é verdade ou não, mas assim, a gente experimentou duas cervejas agora, a White Beer e a Pilsen, e tipo, sensacional. Vocês têm que experimentar uma cerveja, não 2 porque é bem salgado o preço, mas vale a pena. Agora, uma coisa que eu tenho que comentar aqui é que eles são extremamente bem-humorados. Começando pelo Mannequin Peace, que é o bonequinho que fica mijando, que é uma coisa que é hilária, que é o símbolo deles. E outra coisa é as placas que tem aqui, ó. Por exemplo, essa aqui ó, tá dizendo cerveja de graça, topless, das bartenders. Só que assim, ali embaixo tá dizendo que é falso. Aí eu te pergunto, o que o Celso Russomano faria? Aqui também contam que foi inventado o primeiro chocolate, o primeiro praline, que são os bombons recheados, que foi inventado por Nahal. Inclusive tem uma loja aqui dele e também tem uma loja que é fornecedora dos chocolates reais, que inclusive tem o selinho na fachada da loja. Estou aqui na frente da loja, que é fornecedora dos chocolates reais. Inclusive, se vocês quiserem, vocês podem comprar aqui. Não sei se o valor vai ser barato, acho que não, mas aqui tem o selinho. Esse senhorzinho, então, foi o senhorzinho que inventou as pralines. Como eu disse, são aqueles bombons recheados. E uma das curiosidades é que ele fez isso porque eles tinham uma farmácia e para tornar os remédios mais palatáveis, ele cobria os remédios com chocolates. Então, é daí que veio a origem desses bombons. Tem uma plaquinha desse cara aqui na galeria e conta que ele queria se tornar um médico, mas ele não conseguiu, porque ele não conseguia ver sangue e tudo mais. O nome dele, na real, é de origem italiana, ele é Castelnuovo, mas aqui ele trocou o nome dele, o sobrenome dele, para Newhouse, que significa também nova casa, enfim. Outra paixão nacional da Bélgica é o chocolate. Por aqui, a qualidade é levada muito a sério. O chocolate tem alto teor de cacau e leva manteiga de cacau pura, o que deixa o sabor muito mais intenso. E o mais curioso é que ele vai muito além da sobremesa. De cervejas a pratos com toques de cacau, não é à toa que o país é um dos maiores exportadores de chocolate do mundo. Ó, galera, uma dica bem legal aqui é que se vocês querem fazer uma bela figura e levar um presentinho para alguém ou comprar um chocolate para levar, venham no Carrefour Express e procurem por essa marca Côte d'Or, que é uma marca belga, é muito boa. Eu e o Anderson, a gente provou este aqui e a gente adorou muito. E é bem mais barato do que comprando naquelas lojinhas superfaturadas do centro. Então, dica boa. A gente acabou de sair do mercado e a gente comprou vários chocolates, ó. Inclusive, estavam em promoção, então isso é uma coisa bem legal, ficar de olho nas promoções. Eu tinha uma promoção que dava desconto se tu comprasse 3 chocolates, foi o que a gente fez. 2 barras de chocolate e ganhava uma. Então a gente acabou economizando bastante, em torno de 30%. Vale muito a pena ficar atento às promoções do mercado. Aqui a gente tem 1 kg de chocolate belga, que é uma das melhores marcas que tem. Que uma barrinha dessas aqui, para você ter uma ideia, você pagaria em torno de mais ou menos 12 euros uma barrinha. E depois de engordar com tantas delícias, dá para entender por que esse lugar conquista tanta gente. Bruxelas é uma experiência não só de viagem, mas de estômago. E no próximo episódio, bora explorar mais da cidade. Que eu considero essa aqui
a praça mais bonita que eu já vi. Sonho é casar num lugar assim. Essa aqui com certeza é a igreja mais bonita que eu já entrei. Já deixa o like, se inscreve no canal e fui!